O grande debate de hoje está quente. Começa agora, quadro Grande Sucesso na CNN americana. Aqui nós temos como objetivo apresentar temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Tudo para você construir a sua opinião, a sua forma de pensar. Eu lembro que os debatedores têm total independência e a opinião deles não reflete a posição da CNN. Cris, roda a vinheta, vamos lá. Já aparecem aqui Gisele Soares e Tiago Anastácio. Bom dia para vocês. A gente começa com muita repercussão em Brasília do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril. Foi exibido na sexta-feira, eu estava ao vivo aqui na CNN quando o vídeo foi exibido. E eu já começo com uma pergunta. Logo de cara, eu quero saber de vocês. Vocês estavam assistindo a CNN no dia, na sexta-feira. Depois de assistir o vídeo, qual foi a primeira fala do Tiago e a primeira fala da Gisele? Que análise que vocês fizeram? Eu fiquei com essa curiosidade. E por que vocês falaram isso? Qual é o entendimento de vocês sobre o resultado deste vídeo? Começo com você, Gisele. Bom dia. Bom dia. A minha frase foi: muito barulho por nada. O vídeo não trouxe nenhuma informação diferente das informações que já haviam sido veiculadas, nem com relação ao conteúdo, nem com relação à forma. Então, é um vídeo que inicia uma reunião num ambiente descontraído. Há, então, a fala inicial do ministro Braga Neto mostrando que essa reunião foi demandada por ele para a discussão do programa Pro Brasil, um programa de Estado, de retomada da economia do Brasil, um programa de 10 anos, portanto, não um programa de governo. Ele, então, pede a fala individual de cada um dos ministros para que, avaliando aquele programa que é apresentado rapidamente num telão ali na reunião, para que eles, então, tragam as suas preocupações ou as suas contribuições para que o programa seja um programa de todos. O ministro, inclusive, elogia o nome do programa, que foi cunhado não por ele, mas pelo ministro da Infraestrutura, pelo ministro Tarcísio, e então a palavra é franqueada a todos eles. Todos estão numa linguagem corporal muito propositiva, ressalvado o ex-ministro Sérgio Moro, que se senta ali ao lado do presidente, de frente, então ao presidente, o vice-presidente Mourão. O ex-ministro Sérgio Moro é o único que está de braços cruzados, com o senho franzido, caracterizando realmente a sua contrariedade, o que depois foi confirmado numa entrevista de ontem, em que ele disse, inclusive, o porquê que ele saiu mais cedo dessa reunião. Então, ele já foi para essa reunião bastante contrariado, provavelmente por conta da informação que recebeu de que haveria a substituição do Valeixo. Ele estava contrariado por essa informação e ele diz até na entrevista de ontem, salvo engano, de que ele já tinha uma reunião depois, que ele usaria como desculpa ou como justificativa para então deixar essa reunião ministerial antes do seu término. O ministro Paulo Guedes falou no início da reunião, depois no final ele retoma a palavra e ao longo dessa reunião são ditos realmente alguns palavrões, são ditas palavras de baixo calão, o que já havia sido alertado e manifestado, mas há uma exaltação do presidente em relação ao poder do povo, há uma exaltação do presidente da sua preocupação com as pessoas, um convite que ele já havia feito à imprensa, ele faz novamente, diz: não estou chamando em missão, mas chamo e convido os ministros a visitarem as pessoas, a sentirem o cheiro do povo, vamos entender quem são essas pessoas, e ele diz também que não tem nenhum interesse em reeleição. Esse é o vídeo que foi divulgado na sexta-feira. Muito bem. Agora você, Tiago Anastácio, bom dia. Qual foi a sua avaliação, a sua fala após assistir o vídeo aqui na CNN na sexta-feira? Bom dia. Bom dia, Gotino. Bom dia, minha amiga Gisele. Bom dia. Gisele é eloquente hoje. Achei ela firme. Estou animada. Gostei dessa postura. É o grande problema que nós temos hoje no Brasil, né? Tudo está nos deixando à flor da pele. Mas, Gotino, eu confesso para você que logo depois que eu assisti, inclusive com você e com a Daniela, toda a análise e todo o passamento do vídeo, eu pensei comigo, bom, que haveria essa característica numa reunião com esse tipo de ministros, todos já sabiam. E confesso, fundamentalmente, que eu olhei e falei, bom, vai ficar numa discussão absolutamente etérea, não palpável, sobre o que Jair Bolsonaro falava sobre segurança.
O foco aí é, quando ele disse que trocaria segurança, ficaria um jogo de narrativas entre se seriam os seguranças pessoais da sua família, o que já seria complicado essa análise, porque ele também fala em amigos, e nós sabemos que amigos de presidentes e de mandatários em geral não têm a segurança pública como é necessário aos familiares, mas ficaria essa narrativa com a narrativa do senhor Sérgio Moro sobre a Polícia Federal, que é esse termo segurança se referiria à Polícia Federal. Analisando o vídeo, a minha impressão foi, bom, começará um jogo de narrativa que não dará em nada, fazendo a análise estrita do vídeo, nem do antes, nem do depois e nem de toda a história de versões do presidente da República sobre esse fato. Muito bem, aí a visão do Tiago Anastácio, eu vou colocar já as perguntas sobre o assunto para vocês. Vou começar sobre Moro. Moro sai deste episódio em relação ao vídeo menor, maior ou do mesmo tamanho de quando ele deixou o governo? Porque essa pergunta foi feita, inclusive, por muita gente neste final de semana e eu queria ouvir a opinião de vocês. Começo com você, Gisele. O ex-ministro Sérgio Moro, ele foi chamado ao governo depois da eleição, portanto, o presidente foi eleito com a bandeira de combate à corrupção e com a bandeira de retomada do desenvolvimento econômico, social. Ele trouxe essas duas frentes, o liberalismo e o combate à corrupção. Portanto, o ministro Paulo Guedes vem junto, antes, inclusive, durante a eleição. O ex-ministro Sérgio Moro, ele integra a equipe depois. Então, ele traz esse reforço, que já era uma bandeira do presidente da República. E ontem, nessa entrevista, ele, de uma certa maneira, tenta de novo recuperar a bandeira de combate à corrupção, como se exclusividade sua fosse, como se essa fosse a sua contribuição para o governo, o que não é verdade. Então, o presidente, ele sai muito maior deste vídeo. O ex-ministro Sérgio Moro, infelizmente, ao pedir a integralidade da exibição, ele só trouxe à luz aquilo que nós já sabíamos, aquilo que nós já comentávamos e debatíamos. O presidente é uma pessoa transparente, o presidente é uma pessoa autêntica. Havia um problema de comunicação e talvez até de disputa de poder. Então, o presidente, em vários momentos do vídeo, ele chama o ministro da Justiça à responsabilidade quando diz que está indignado com pessoas de bem sendo algemadas e com o silêncio da Justiça. Ele, inclusive, diz que somos todos aqui uma equipe, somos coesos, devemos todos ir para o fronte, apanhando juntos, defendendo juntos essas bandeiras. Ele faz até uma crítica pontual ao fato de ter sido obrigado a demonstrar ali, a publicar o resultado do seu exame com relação ao coronavírus. Disse, vamos cair lutando, não vamos cair por causa de uma violação de privacidade que eu tive que apresentar um exame que eu já tinha dito que não tinha a doença e que tinha me submetido aos exames. Então, o ex-ministro Sérgio Moro, ele fez essa interpretação absolutamente equivocada. Quem assiste à integralidade do vídeo entende completamente. Inclusive, quando o presidente fala de família, ele menciona um episódio com um irmão seu que teria ido a um açougue, a uma padaria, sem máscara. Então, é neste contexto em que ele envolve a família. Ele não fala dos filhos, ele não diz diretamente. Ele diz sim, ele cita esse exemplo do irmão e acho que de uma prima ou de outro parente. E também, no contexto do vídeo todo, ao assistir o vídeo, fica muito claro que o presidente está irritado com a impossibilidade, com o inconformismo das pessoas, com o excesso de judicialização, de não conseguir levar adiante o seu programa de governo. Então, o ex-ministro Sérgio Moro, ele fez uma interpretação equivocada, ele já foi para a reunião bastante contrariado, ele deixa a reunião antes dela terminar, chamado várias vezes a se pronunciar, ele não se pronuncia, ressalvado, pontualmente ele fala ali sobre o programa, ele pede para ser incluída a segurança pública no programa, ressalta números positivos com relação à baixa da criminalidade no país e silencia sobre
sobre todo o restante. Mais de uma vez ele é provocado pelo presidente. O presidente fala abertamente. Numa dessas falas, justamente, é que é dito isso da segurança, da insatisfação do presidente com a falta de informações, que ele quer mais informações, que ele consegue informações com a sua segurança privada ou com fontes privadas e as suas fontes governamentais de segurança são absolutamente precárias, ele não tem informações e ele quer informações. Então, no vídeo não há nenhuma comprovação dessa interpretação do ex-ministro Sérgio Moro com relação a falas de tentativas de interferência. Não há no vídeo essa evidência, de forma nenhuma. Você falou que o presidente saiu maior depois do episódio do vídeo, mas não falou do Moro. Se você tivesse que assinalar uma alternativa, menor, maior ou não muda nada? Como o Moro sai desta situação? Ele saiu menor, Gotino, exatamente por conta disso, porque insistiu na divulgação do vídeo, confiando que essa divulgação integral traria malefícios à imagem do presidente e comprovaria a sua fala, e o vídeo não comprova essa fala especificamente com relação à interferência ou com relação a esse comportamento do presidente de qualquer tipo de tentativa de cometimento de crime comum ou de crime de responsabilidade. Hashtag grande debate, as pessoas podem comentar e também podem dar a opinião sobre esse fato. Sérgio Moro sai menor, maior ou não muda nada? E a Gisele já até antecipou a minha próxima pergunta, que seria sobre o presidente. Como o presidente sai depois da exibição desta reunião, você também pode comentar lá com a hashtag grande debate. A mesma pergunta para você, Tiago. Como que Sérgio Moro sai dessa situação? Menor, maior, do mesmo tamanho? E também depois queria que você analisasse o presidente, como ele sai desta reunião. Gotino, eu estou com vontade de fazer que nem o Narlock aqui, pegar a pipoca e assistir. Porque é interessante, eu estou vendo agora os defensores do governo atacando o Sérgio Moro. Cabe-me apenas pegar minha pipoca, um pouquinho de Coca-Cola e assistir essa guerra, que era uma guerra previsível, que seria cedo ou tarde declarada, até mesmo porque sabemos que há um espectro político brasileiro que entra em confronto a partir de agora, como eu coloquei 2 semanas atrás aqui, inclusive com alguns outros elementos, né, com outras figuras políticas. O que acontece, Gotino? Eu devo ser fiel àquilo que eu penso e às palavras que eu lanço, e hoje milhares de pessoas nos assistem aqui, talvez até milhões. Eu, desde o início, deixei muito claro, justiça criminal não é lugar de conchavos, justiça criminal não é lugar de política. Então, com base nisso, eu posso fazer uma análise pseudopolítica sobre o que aconteceu e das consequências desse vídeo. Agora, dizer que a verdade seria revelada por esse vídeo, exclusivamente por ele ou exclusivamente por um testemunho, fica muito complicado. Por quê? É necessário a análise de todo o conjunto, todo esse conjunto se conflitando, eu digo, não um choque apenas, mas que seja tudo analisado na teia que é uma investigação criminal. Dito isso, o que me parece? Me parece que temos novamente no Brasil uma pregação para convertidos. O presidente Jair Bolsonaro sai exatamente do mesmo tamanho para aqueles que o seguem. E o ex-ministro Sérgio Moro sai exatamente do mesmo tamanho para aqueles que o seguem. Então, me parece que existe uma equalização, uma situação absolutamente idêntica de ambos para com os seus seguidores. Sérgio Moro, ontem, na entrevista que deu ao programa Fantástico, afirmou o quê? Afirmou coisas sobre o combate à corrupção, que ele seria a figura do combate à corrupção no governo, que a imagem dele foi usada pelo governo e acusou o governo de não se esforçar em razão do combate à corrupção. E fez críticas, inclusive, à retirada do COAF, que seria a inteligência da Receita Federal, da pasta dele. COAF, que é a menina dos olhos de Sérgio Moro e das investigações de lavagem de dinheiro e de trânsito de dinheiros ilegais no país. E vamos nos lembrar que foi retirado da pasta dele quando informações sobre filhos do presidente da República começaram a vazar.
Mas, por outro lado, o presidente da República fez afirmações também muito duras sobre a questão econômica, muito auxiliado pelo ministro Paulo Guedes, que disse, inclusive, que colocou a granada no bolso dos servidores públicos, desses milhões de brasileiros que terão, como quer o governo, os seus salários paralisados por 2 anos. Não importa se certo ou errado aqui para minha análise. Estou fazendo apenas análise sobre a granada no bolso dos servidores públicos. Grande parte de servidores, pelo menos na justiça, que apoiavam o próprio Jair Bolsonaro. Então é muito interessante ver, mas também é muito interessante deixar isso muito claro. Eles permanecem do mesmo tamanho para os seus seguidores. Não me parece que porque é aquela história, né? Começam jogos de narrativa. Sérgio Moro agora será proximamente o novo comunista, né? Será o ministro da Justiça do Fidel Castro. Enquanto o presidente Jair Bolsonaro será criticado pelos palavrões, etc. Os palavrões, confesso, é aquela história, se forem me gravar no meu escritório, gente do céu, estou preso. Eu vou ser preso. É claro, uma reunião fechada, mas não é uma reunião de Estado. E eu não mando gravar a reunião. Né? Por que você manda gravar algo daquele tipo? Mas existem outros pontos que são interessantes nesse vídeo, sem dúvida nenhuma. Deixa eu tocar nesses outros pontos. Os ministros que aparecem falando, correm algum risco? Vou mencionar aqui o ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente, Damares Alves, que é a ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos, Abraham Weintraub, ministro da Educação, e o general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Eles correm algum risco por conta do conteúdo que foi divulgado? Começa com você, Gisele. Não correm nenhum risco. O primeiro desses a falar, salvo engano, é justamente o ministro Salles do Meio Ambiente. O meio ambiente, para quem atua na área, sabe de todas as dificuldades, porque assim como nessa situação que vivemos de enfrentamento de pandemia, também há competências concorrentes de governo federal, então, portanto, de união de estados e municípios, para legislarem com relação ao meio ambiente. Muitas vezes, essas legislações são legislações que até são parcialmente contraditórias, então é difícil de executá-las, justamente por conta do excesso do arcabouço legislativo. E o ministro Salles, então, em sua fala, justamente ressaltou essa dificuldade das normas infralegais, do cumprimento dessas normas infralegais, da profusão dessas normas, da burocracia que permeia essas normas, e faz a sugestão, inclusive, não só para a área do meio ambiente, mas para todas as outras pastas, que neste momento, que aproveitem este momento para, então, lançarem a sua atenção para a desburocratização e para, então, uma análise completa e reescreverem esse arcabouço infralegal de normas. Então, no meio ambiente, para quem atua, é bastante difícil mesmo, porque muitas vezes há muitas normas municipais, normas estaduais e, por vezes, elas não são completas ou elas são parcialmente contraditórias. A dificuldade não só para o particular, também para o funcionário público. Então, o servidor público que atua nessas áreas, muitas vezes ele tem essa dificuldade de interpretação, de compreensão dessas normas específicas. Cada localidade tem um meio ambiente natural próprio, artificial próprio, meio ambiente cultural próprio. Então, ele faz essa sugestão que foi recebida e que foi muito mal interpretada e que acabou ficando com a pecha de que ele queria, então, aproveitar o desvio de atenção da mídia para passar medidas que seriam contra o meio ambiente, e não foi isso que ele disse. A ministra Damares também fez a sua defesa e veio, inclusive, atender a uma demanda do presidente neste vídeo, nessa reunião. Essa demanda, ele diz, vamos ter a nossa preocupação política, nós estamos aqui juntos, nós precisamos atuar como uma equipe coesa. Se eu não estivesse aqui, vocês certamente não estariam aqui. E, da mesma maneira, para eu me manter aqui, eu preciso de todos. Então, ele faz esse discurso de equipe. A ministra Damares fala, inclusive, em processar governadores e prefeitos que estão cometendo
sendo ilícitos na visão dela, exatamente, violações de direitos humanos. O presidente da Caixa também faz uma ressalva ali à prisão de uma mãe e de uma filha, esposa e filha de um deputado, a menina atleta olímpica, e ela foi presa e colocada num camburão com 14 anos de idade porque estaria nadando, então praticando o esporte ao qual ela se dedica para competições olímpicas. Outros ministros também, e aí o ministro Weintraub, que é um dos que fala por último, acho que ele é o penúltimo a falar, que também é uma pessoa conhecida por ter uma fala muito firme, muito ríspida. Ele depois é até corrigido pelo próprio presidente da República, que diz, não, olha, sem os excessos cometidos pelo ministro Weintraub, então o que ele quis dizer, então o presidente faz até essas correções. E o ministro da Educação, o ministro Weintraub, então, também manifesta a sua indignação com relação... Só uma pergunta. Ele pediu a prisão de vagabundos do STF. Tem interpretação? Gotino, me permita corrigir todos os vagabundos. Porque ontem ele já voltou atrás e falou que só de alguns. Porque é fácil ser machão às portas fechadas, né? Acho que é o inverso, né? Ele primeiro chama de vagabundos e depois ele diz que, na opinião dele, todos deveriam estar na cadeia. Acho que é isso que ele diz, né? Então, é uma manifestação muito excessiva, uma manifestação que está dentro da livre manifestação do ministro. Não há neste vídeo, nem nessa hipótese, nem em nenhuma outra hipótese, crime. Por quê? Nós não podemos esquecer que o objeto do inquérito policial é a apuração de crimes, de crime comum ou de crime de responsabilidade, tanto do presidente quanto do ex-ministro. E eu não faço aqui nenhum ataque ao ex-ministro nem ao presidente, eu só fiz realmente uma análise, uma leitura completa do vídeo. Então vamos lá, Tiago, para Gisele não tem crime, segue o jogo, os ministros continuam trabalhando normalmente. E para você, que avaliação você faz das falas dos ministros e o que pode acontecer no decorrer desta semana? Gotino, eu estou com um problema aqui, eu preciso expor para você e para a Gisele. Eu acho que eu vi o vídeo errado. A Gisele não está falando do vídeo que eu e todos os outros brasileiros vimos. Eu acho que a Gisele, já falei isso até para ela, minha querida amiga, ela tem que ser a advogada-geral da União, porque ela consegue, de uma forma maravilhosa, colocar em termos claros, inteligentíssimos, uma análise sobre o que aconteceu ali, que me parece muito grave. Então, eu vou dividir, Gisele, e você me acompanha e pode ir me interrompendo sem problema nenhum. Tá. Vamos lá. O ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente. Eu gostaria de dizer que ele é um problema do Ministério Público de São Paulo, né? Que está atrás dele por enriquecimento ilícito. Mas o que importa ali é o seguinte, importa que ele usou uma frase, enquanto a Amazônia está em chamas, nunca houve desmatamento como está havendo agora, e ele faz um apontamento, não de simplificação, porque ele é um rapaz inteligente. Quando ele fala passar a boiada, não é só uma expressão, né? É um aceno também aos pecuaristas. Nós sabemos que tem interesse para uma maior extensão de pastoril, mas ali eu não vejo nada demais. Ele que seja queimado e fritado politicamente, se estiver errado. A ministra Damares, ela beira um excesso de altivez política, com um excesso praticamente religioso. Depois ouviu alguns palavrões, inclusive do Paulo Guedes, aquela parte até divertida, né? Sobre os ricos irem para o Brasil e gastarem o dinheiro como bem entenderem, porque o que importa é o dinheiro, e a Damares estava ali presa a um discurso de moralidade tipicamente religioso. Então, a ministra Damares falou sobre prisão de governadores. É aquela história, ela não está, de forma dolosa, querendo destruir o pacto federativo. Não é nada disso. Ali é uma frase infeliz de uma pessoa que não tem o conhecimento da lei, embora devesse ter o conhecimento da lei. Um, como cidadã, e segundo, como advogada que ela é. Então, não vejo grandes problemas. O senhor ministro da Educação entra em um problema muito grave. E aí eu gostaria, e a Gisele pode me ajudar nisso, me parece que está havendo uma provocação explícita com o Supremo Tribunal Federal ali. Por quê?
E aí me parece uma estratégia de governo e creio que a Procuradoria-Geral da República já está atenta a isso, a Ordem dos Advogados já está atenta a isso e o Poder Judiciário também está atento a isso. O ministro Weintraub já é investigado pelo crime de racismo no Supremo, em razão de observações absolutamente preconceituosas sobre os chineses. Mas tudo bem. Quando ele fala isso, eu não entendo se é porque, de fato, ele está descompensado, se ele está querendo que os juízes do Supremo, que são os competentes para julgá-lo, se tornem impedidos para julgá-lo. Vejam só que inteligente que é o ministro da Educação. Não para a política pública de educação, mas, vejam só, ele pode estar querendo o confronto porque, se os ministros do Supremo o processarem, nós teremos um paradoxo jurídico como nunca se viu. Vejam o problema. Os juízes do Supremo, se forem e se considerarem vítima de Weintraub, não podem ser os juízes de Weintraub no caso que ele já tem no Supremo. Vejam só a maledicência, a malícia dessa colocação. O crime contra a honra me parece muito óbvio, né? Me parece muito óbvio. Se eu chegar na redação e falar a mesma coisa que ele falou sobre os ministros do Supremo, todos terão o direito de me processarem por crime contra a honra. Mas vejam que o assunto não é tão simples. Ele vai abrir uma série de possibilidades jurídicas nunca antes vista no Brasil. Olha só a gravidade. Ele está ofendendo, e aí nesse lado é só burrice mesmo, né? Ofender o juiz que irá julgá-lo. Mas também pode ser uma estratégia para impedir os juízes que já estão investigando. Vai ter pressão pela demissão do ministro? E aí nós vamos ver o que o presidente Jair Bolsonaro, que tem como lema militar não abandonar um soldado na batalha, não deixar ninguém para trás, o que ele vai fazer. Gisele, o que você pensa? Precisa ver o que ele vai fazer. Pelo próprio princípio da isonomia, nós assistimos na semana passada, ou retrasada, uma discussão pública entre o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Marco Aurélio, em que trocaram farpas e se alfinetaram ali por questão de você vaza, Vossa Excelência vaza informações para a imprensa, Vossa Excelência também. Já vimos também outras situações de conflitos bastante veementes e de troca de impropérios no Congresso Nacional, uma série de situações. Não. É diferente, Gi. Não, eu só estou no parlamento existe imunidade parlamentar. Tudo bem. O meu ponto é o seguinte: as pessoas públicas discutirem, discordarem, emitirem opiniões veementes, por vezes até chegarem a quase vias de fato. Não podemos nos esquecer que o próprio presidente da República levou uma cusparada na cara de um deputado numa situação lá dentro da Câmara. Um absurdo. Assim, essas discussões, eu também acho. Absurdo. Odioso, repugnante, horrível, mas enfim, o meu ponto é: nós estamos analisando aqui isoladamente um vídeo e fazendo uma série de discussões sobre decoro, sobre excessos, sobre... Foi uma reunião absolutamente formal, todos vestidos de forma muito formal, respeitosa, uma reunião que começou, inclusive, e terminou até com brincadeiras. Esse momento final do ministro Paulo Guedes com a ministra Damares também é um momento de brincadeira. Até tem uma intervenção, acho que do general Braga Neto, que diz: olha, depois, então, Damares, conversamos particularmente, porque ela traz até para a discussão a questão do aborto, foge um pouco do tema, e eles voltam, então, no assunto. Essa parte, inclusive, Gisele, eu não entendi bem a questão do... Ela liga tudo ao aborto, né? Então seria a questão do coronavírus, porque aí as feministas iriam, por causa do coronavírus, querer passar a pauta do aborto. Eu não entendi esse link, mas tudo bem, não tem problema. É uma manifestação, claro. Todos estavam ali com o objetivo de contribuir para o programa Pró Brasil, mas, obviamente, acabaram discutindo assuntos paralelos. O presidente do Banco do Brasil também falou com veemência com relação ao Tribunal de Contas e às dificuldades burocráticas, inclusive, de vencer esses controles rigorosos do Tribunal de Contas, que acabariam por impedir a própria atuação do Banco do Brasil. Há uma crítica, inclusive, é público, é privado, até o ministro Paulo Guedes faz essa crítica. Então, todos ali apresentaram os seus pontos de vista e apresentaram as suas opiniões. Alguns cometeram excessos, outros não. Mas, de novo, crime não houve de ninguém
ali. Inclusive, Tiago, e voltando só ao ponto, você me fez um elogio dizendo que eu deveria ser advogado do presidente. Se eu fosse advogado do presidente, eu teria levado naquela petição que transcreveu as falas do presidente que tinham relação direta com a investigação, também as falas do presidente em que ele exalta o patriotismo, em que ele exalta o seu amor pelo Brasil, em que ele diz dos seus compromissos com família, com Deus, com liberdade. Eu teria levado também para mostrar com transparência quem é esse presidente, que agora ficou evidenciado neste vídeo. Acho que o resultado deste inquérito deve ser o arquivamento, por enquanto, pelas provas já acarreadas aos autos, porque realmente, de fato, este crime, essa situação de intenção de interferência, ela não se amolda às hipóteses legais nem a golpes de martelar. Posso voltar ao argumento? Só colocando a frase, o Celso de Mello vê a aparente prática criminosa em fala, Tiago. Que a Gisele me fez uma parte e seguiu. Desculpa. Mas não, imagina, querido, de jeito nenhum, por favor. Não, é só para terminar meu raciocínio sobre aquele ponto anterior, que era sobre o ministro da Educação. Você trouxe pontos relevantes, é importante nós explicarmos. Num debate parlamentar, as pessoas têm imunidade. Imunidade não é cusparada, não é tiro, que nem o pai do ex-presidente Collor deu, não lembro se no Senado ou no Congresso, é a imunidade da opinião. Coisa que, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro já se beneficiou sobre isso numa investigação, num processo criminal no Supremo Tribunal Federal. No parlamento existe imunidade enquanto debaterem-se ideias. A partir daí, você fez a análise sobre a discussão do ministro Marco Aurélio com o ministro Alexandre de Moraes. Ali, a questão é pessoal entre eles. Se quiserem se processar, se processem. Se um se sentiu injuriado ou difamado porque era uma reunião pública, como deveriam ser todas, na verdade, que tomassem as atitudes legais. Ponto. Vindo a público um vídeo entregue, ponte própria, espontaneamente, ali verificou-se o quê? Injúria. Vamos ver os termos, Gisele. Os termos do ministro Weintraub. Continuo, me desculpe até usar a expressão, mas é ipsis literis. Esses vagabundos, todos do Supremo, estão falando dos 11. Dos 11. Vagabundos, eu não posso chamá-lo assim, não chamaria também o Gotino assim. Por quê? Porque isso ofende uma pessoa, é injuriar uma pessoa. Como o vídeo foi entregue, isso é considerado tecnicamente um encontro fortuito de um fato que, por ser contra um agente público, um servidor público, como é o ministro do Supremo, deve ser analisado. Qual é o fato? Ele estava numa reunião, o vídeo foi entregue pela AGU, ele falou de todos os vagabundos do Supremo, usando o termo vagabundos. Aí é uma questão da honra dos ministros do Supremo, que também, vamos usar a expressão, mas eu vou explicar de forma rápida, é concorrente à discussão se é o ministro que deve agir ou se, diante da inação dele, o procurador-geral. Eu queria dar 30 segundos para vocês, só para uma análise rápida, para um debate rápido. Ao assistir o vídeo, pelo que foi exibido, vocês entendem que foi correta a decisão de Celso de Mello de exibir o vídeo? Sim ou não? Porque, só um comentário rápido, começo com você, Tiago. Gotino, eu era contra o tempo em que foi exposto. Como coloquei aqui nas últimas semanas, a Gisele é testemunha disso. Eu sou a favor que todos os atos de Estado, se forem gravados, e se soubermos que foram gravados, que eles sejam públicos. A transparência é fundamental, desde que não estejamos falando de assuntos sigilosos, como se aventava lá atrás. Vejamos a escalada das mentiras que vão sendo colocadas. Vocês viram algum assunto sigiloso, a não ser ofender a China e o Paraguai? Me digam, vocês viram? Não. Não tinha nada de sigilo e nós ficamos uma semana aqui discutindo isso. Ok. Agora, Gotino, só para complementar, o que acontece? A decisão do ministro Celso, que eu sou contrário a ela, é um primor jurídico. É um primor. Concorde-se ou discorde-se dela.
é de uma beleza técnica, formal, com jurisprudência interna e, inclusive, invocando a Suprema Corte Americana em um dos momentos mais difíceis da Suprema Corte Americana. É um primor a decisão do ministro Celso. Gisele, você tinha um pensamento, na semana passada a gente debateu sobre isso. Você mantém o seu pensamento ou você mudou depois de assistir o vídeo? O vídeo deveria ter sido mostrado como foi praticamente na íntegra, quase que 99% do vídeo. Tiraram apenas uma fala, como disse o Tiago, sobre China e Paraguai? Eu era contra, sigo sendo contra, mas ao assistir o vídeo eu entendi que ele trouxe muito mais elementos favoráveis a toda a situação e o contexto que foi trazido pelo presidente do que contrários. Então, propriamente, exclusivamente para o objeto da investigação, a maior parte dessas falas, a maior parte do vídeo realmente não interessa e não serve para a investigação em si. Serve possivelmente ou provavelmente para outras investigações em separado relativamente a falas pontuais dos ministros? Pode ser novamente com bastante interpretação e novamente sendo necessária a análise do contexto. Exclusivamente para esse inquérito, o que o vídeo trouxe na íntegra com a sua publicidade é só reforçar que realmente o pedido de arquivamento será a decisão mais acertada. Havia sim, com a divulgação desse vídeo, na integralidade, uma clara tentativa de exposição das pessoas do governo sem nenhum condão de elucidar aqueles fatos do objeto do inquérito. Ok. Tiago, quer acrescentar algo? Gotino, como nós colocamos sempre aqui, esse vídeo, ele é mais um elemento, ele é só mais um elemento. E existem elementos que não são nem sequer comuns que estão aparecendo. Mais um elemento de prova, você diz, Mais né, um Thiago? elemento, Sim. mais um elemento evidenciário. Mas o ponto ali, Gotino, é importante explicar, porque a decisão do ministro Celso de Mello deixou bem claro. Eu talvez ria no meio do meu argumento, mas a defesa do ministro Sérgio Moro queria o direito à ampla defesa, veja que bonitinho isso, vindo do ministro Sérgio Moro. Por quê? Para mostrar o contexto autoritário das posições do presidente. Eu não sei se eu concordo bem com esse argumento, mas é um argumento. Mas o que mais importa é uma decisão de Estado. É uma decisão de Estado. É uma uma reunião de Estado. É um vídeo que vai ser analisado junto com os outros depoimentos. Até então, que os que foram divulgados também em nada trouxeram de novo para confirmar os crimes alegados. Mas aconteceu um negocinho meio importante depois. Vamos lá, eu queria trazer um ponto que eu acho que vai dar muito debate aqui entre vocês, que é o celular do presidente da República. Vamos lá. É uma polêmica sobre a eventual apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, ele recebeu o pedido de partidos da oposição e encaminhou à Procuradoria-Geral da República para que a PGR se manifeste sobre esse pedido feito por 3 partidos, PDT, PSB e PV. O pedido de análise enviado por Celso de Mello à Procuradoria provocou reações fortes em Brasília, principalmente do chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Augusto Heleno. Ele disse que caso a apreensão do celular do presidente da República se efetive, será uma afronta à autoridade máxima do Poder Executivo e pode ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. As declarações do general indicam algum risco de ruptura institucional e acrescento a pergunta: o celular do presidente deve ser periciado, deve ser entregue, sim ou não, e por quê? Começo com você, Tiago. Gotino, a própria decisão do ministro Celso, embora seja sobre um outro aspecto, sobre o vídeo, e é exatamente a jurisprudência da Suprema Corte Americana, explica de forma absolutamente maravilhosa o que aconteceu e o que significa a imunidade de um presidente da República. E quais são as cautelas e os cuidados no check and balances, ou seja, nos pesos e contrapesos da função presidencial. Não importa aqui se é o Jair Bolsonaro ou o Getúlio Vargas, embora exista um Atlântico de diferença entre os dois. Mas o gabinete, a cadeira, o cargo é que importa.
Quando o ministro Celso de Mello fala do juiz Warren, da Suprema Corte Americana, quando, no caso Watergate, fica-se claro, por unanimidade da Suprema Corte Americana, que o presidente da República, instaurado uma investigação criminal, não tem imunidades especiais. O termo americano para imunidade, em regra, é privilégio. Não existe um privilégio do chefe do Poder Executivo quando está instaurado um processo criminal. Ele é uma pessoa comum. Os cuidados que existem, as cautelas que existem, estão em dois aspectos. O foro por prerrogativa de função, ou seja, a competência ser do Supremo Tribunal Federal, e em eventual descoberta de evidências razoáveis a se propor uma ação penal, que seja autorizado também no sistema de pesos e contrapesos pelo Congresso Nacional. Mas uma investigação criminal é possível, não só é possível, o presidente da República é uma pessoa como todas as outras. No caso de Watergate, da Suprema Corte Americana, já que aplaude-se tanto os Estados Unidos por Paulo Guedes, por Weintraub, pela relação com Trump, então vamos gozar do conhecimento da Suprema Corte Americana. O que ficou claro nessa decisão? Ficou claro, principalmente, que eu não tinha essa informação, Gotino. Não tinha essa informação mesmo. Que, inclusive, as trocas de mensagens da Casa Branca entre secretários e presidente dos Estados Unidos, gravações, todas elas tiveram que ser entregues à Suprema Corte Americana àquele período, 1971, se a memória não me falha. Então, pelo que eu entendi, você acha que o celular não tem problema nenhum ser periciado? Se for o caso, aí que tá, Gotino, não é futebol. Se houver necessidade, se ficar demonstrado que esse celular pode ser um meio de prova razoável, com a Procuradoria-Geral da República verificando isso, com o ministro do Supremo verificando isso, e uma das partes demonstrar necessidade dessa apreensão, sim. A questão é que o general Heleno, de forma belicosa, saiu dando tapa na orelha antes da briga começar. O ministro Celso de Mello apenas e exclusivamente mandou para a Procuradoria-Geral da República, o que é praxe no Supremo. Mas o celular de um advogado, por exemplo, você acha que não pode? Semana passada você disse isso. É a questão de imunidade, Gotino. É uma questão de imunidade. O meu sigilo profissional, assim como o seu, e também, graças a Deus, o do Caio Junqueira, existe uma imunidade legal contra isso. Ok. O do presidente da República, não. Deixa eu perguntar para a Gisele o que ela pensa sobre esse assunto. Tem que entregar o celular ou não? Nenhum risco institucional na nota do general Heleno. Ele fez uma nota justamente começando a nota dizendo que acha inacreditável que queiram agora, então, buscar o celular do presidente, porque até agora, com todas as provas analisadas, não há esse crime que supostamente que querem a todo custo, até este momento, impor ao presidente. A questão da palavra interferência usada incorretamente pelo ex-ministro Sérgio Moro não se revelou uma interferência na sua conotação negativa. O que o presidente falou na reunião e que ele repete em vários momentos daquela reunião é justamente que ele é o presidente da República e é. Ele foi eleito por 57 milhões de pessoas, ele é o presidente de todos. E como presidente, ele goza de prerrogativas próprias do Executivo. O ex-ministro Sérgio Moro tem essa dificuldade. Gisele? Quais seriam as prerrogativas? As prerrogativas, por exemplo, de nomear o Valeixo. Ah, sim, o ex-ministro Sérgio Moro, ele acha que tem muita dificuldade de compreender, porque ele vem de um outro poder em que toda a decisão deve ser fundamentada, deve ser justificada. Então, ele tem essa dificuldade que nós, por vezes, temos também de compreender como é que o Executivo pode tomar medidas sem uma justificativa e muitas vezes isso é confundido com autoritarismo, com ditadura. Ditadura, inclusive, que foi tema de uma fala do presidente dentro dessa reunião em que ele diz: não vamos instalar a ditadura, não tem o menor interesse, inclusive no Brasil seria facílimo na conotação atual.
porque justamente está todo mundo preso em casa, existe essa cultura do medo. Então, este seria um momento propício. Não quero reeleição. Ele não tem apego com o cargo, demonstra isso nesse vídeo. O que ele quer é governar o Brasil, governar sem corrupção, governar para as pessoas, governar preocupado com as pessoas. E é isso que o deixa indignado, porque a todo momento há esse inconformismo, essa judicialização, inclusive, que fez com que o presidente apresentasse o seu exame pedido por uma empresa privada de comunicação que não tem nenhuma legitimidade para defender os interesses das pessoas, que não tinha nenhuma legitimidade naquele processo para pedir a apresentação do exame. E agora, novamente, se revolta, inclusive, o general Heleno, e na sua nota, uma nota irretocável, porque ele fala em harmonia dos poderes, e aí, seguida da harmonia dos poderes, ele fala justamente dessa sua preocupação com a instabilidade institucional, que é verdade. Todas essas intenções são as de trazerem instabilidade quando o que o presidente quer e manifesta naquele vídeo é governar para as pessoas. Gisele, hashtag Grande Debate já está entre os assuntos mais comentados aqui do Twitter. As pessoas podem escrever: o presidente deve entregar o celular ou não? Para você, o presidente deve entregar o celular? A decisão deve sair essa semana através da Procuradoria-Geral da República. O presidente não deve entregar o celular, assim como ele não deveria ter entregue o seu exame. Ele declarou o que foi resultado do exame e ele, neste momento, ele é o presidente da República. Há um inquérito que não trouxe nenhuma evidência até agora dos crimes dos quais o presidente está sendo investigado. Não faz o menor sentido. O que me parece é, sim, que a todo momento o que se quer é justamente buscar alguma coisa para buscar um indício para acusar o presidente. Eu desconheço, inclusive, qual é o fundamento legal desses três partidos que pedem essa entrega do celular do presidente. É preciso que haja essa verificação para que não haja essa contaminação de qualquer partido ou qualquer empresa privada fazer esse requerimento e isso ser considerado legítimo e legal e esse pedido acabar sendo corroborado por uma decisão ou analisado por uma decisão judicial que acaba por ordenar essa entrega, o que é realmente um absurdo nesse momento. Ele é o presidente da República. Gisele, minha querida, te fazer uma pergunta. O seu ponto é muito interessante, eu respeito muito o seu ponto de vista, você traz argumentos técnicos, mas o ponto aqui, e acho que essa foi a propositura da pergunta do Gotino, é o seguinte: você acha que o presidente da República, quando há uma investigação criminal, aí não importa se deve ser agora ou não, você acha que ele tem imunidade diferente da de todos os outros brasileiros? Ou se existirem indícios, você disse que não há até agora, é um ponto de vista, respeito ele. Mas, havendo indícios, você acha que o presidente da República deve estar mais protegido que qualquer outro cidadão ou não? Não, Tiago, claro que não. Não? Tá. A minha discussão é que não há indício. O indício perfeito. É simplesmente o inconformismo das pessoas que perderam a eleição e não aceitam que o presidente ocupe a cadeira e não aceitam o que o presidente fala e se apegam a filigranas do que o presidente diz. Então, enquanto estamos enfrentando uma pandemia, enquanto há um ex-presidente que deveria estar preso e está solto, dizendo que bom que o monstro veio para matar as pessoas e com isso valorizar o Estado, há uma preocupação excessiva e uma discussão com relação ao passeio ou não do presidente de jet ski. Então, são esses pesos e medidas diferenciados. Lula, sim, ex-presidente Lula, exatamente. Sim. Então, são esses pesos e medidas diferenciados que incomodam as pessoas, que incomodam aqueles que acreditam e que querem um presidente que, de novo, como ele ressaltou na reunião, não tem nenhuma acusação de corrupção, que estão ali imbuídos dos melhores esforços e justamente querendo o bem do Brasil. Até o ministro Paulo Guedes disse que trouxe o presidente, acho que da Caixa dos Estados Unidos, e ele ressalta isso na sua fala, diz: estamos aqui com um compromisso pelo Brasil. Então, que as boas cabeças, que as boas pessoas, que as boas intenções iluminem esse governo para que neste momento de pandemia consigamos enfrentar a pandemia e posteriormente retomar o desenvolvimento do país sem corrupção. Tiago? Os bichos acuados ficam bravos. É a segunda vez que a Gisele toma a minha fala e achei ótimo. Fica à vontade, Gisele. O ponto aqui é o seguinte, então vamos lá. O presidente da República, não há nenhum indicativo que o presidente da República tentou com o Sérgio Moro
interferir em qualquer investigação contra os filhos ou amigos. Não há nenhum indicativo que o presidente da República soubesse de investigações contra os seus filhos ou contra amigos. Perfeito. Não há nenhum indicativo que o presidente da República tenha recebido informações ilegais sobre possíveis operações policiais. Gisele, concordo com você quando você falou sobre o vídeo. O problema é que o presidente da República confessou esses 3 pontos que faltavam na frente do Alvorada. Eu, quando acabei de assistir o vídeo e volto à primeira pergunta do Gotino, falei, bom, tudo aqui é interpretação, não dá para saber pelo vídeo. E qual foi o meu espanto quando o presidente da República, na porta do Alvorada, fala que teve informações a partir de inteligência privada dele sobre investigações que envolveriam os filhos ou amigos, não ficou claro ali pela dicção dele, e que ele pediu para Sérgio Moro para que não deixasse isso acontecer. Isso me assustou, não o vídeo. Eu não imaginei que o presidente da República tivesse essa desqualificação intelectual de ter um dia positivo. O vídeo era positivo. Para ele, colocava Sérgio Moro contra a parede. E ele vai na porta do Alvorada e confirma tudo o que o Sérgio Moro disse. Tudo. Absolutamente tudo. E ainda abrindo aso para que se saiba, de onde vêm as informações privadas dele. Porque ele disse, inclusive, sobre policiais militares e civis. Será que os chefes de comando das polícias militares e os delegados gerais de polícia também receberam essas informações? Porque existem suspeitas sobre milícia no Rio de Janeiro. E ele fala que tem um grupo de policiais o informando, só para deixar claro. Isso autoriza a instauração de um processo criminal contra ele. Só isso. Ok. Mas, só para terminar, Gotino, 10 segundinhos, ele deu uma explicação. Mas essa explicação precisa ser dada e pode ser recebida e aceita. Porque ele falou dos filhos. Mas ele vai ter que comprovar quem passou a informação, qual operação que era. Quer ouvir? Pode colocar. Pode colocar, então, Igor, por gentileza, a fala do presidente sobre esse assunto. O tempo todo vivendo sobre tensão, né? Possibilidade de busca e apreensão na casa de filho meu, onde provas seriam plantadas. Levantei isso e, graças a Deus, tenho amigos policiais civis e policiais militares do Rio de Janeiro, que estavam sendo armados para cima de mim. Moro, eu não quero que me blinde, mas você tem a missão de não deixar eu ser chantageado. Nunca tive sucesso para nada. É obrigação dele me defender. Não é me defender de corrupção, de dinheiro encontrado no exterior. Não. É defender o presidente para que possa trabalhar, possa ter paz. Arremata o seu argumento, Tiago, para eu passar a palavra para a Gisele, por favor. Essas falas para você tem crime, Tiago? Gisele, pelo amor de Deus, eu não sou o Moro, de ele confessou tudo aquilo que o Moro está falando. Ele teve informação sobre operações policiais sigilosas contra os filhos. Previamente, porque não houve busca e apreensão. Ou seja, informações sigilosas sobre operações policiais. Ele falou com o Moro pedindo interferência em operações policiais. É a acusação do Moro. É com dor no coração que eu digo. O Sérgio Moro parece que estava dizendo a verdade. Mas é fato, nós ouvimos aqui. Nós não assistimos o mesmo vídeo, Tiago. Ah, não, Gisele? Eu não tenho essa interpretação, tenho essa a compreensão dessa fala do presidente. Respeito a sua posição, mas é um fato. Ele falou sobre uma investigação em curso e sigilosa. Porque se não houve busca e apreensão, como ele sabia que haveria busca e apreensão para se preocupar? 2, ele recebeu informações de policiais militares. O que policiais militares tem a ver com investigações? Deixa eu passar para a Gisele, porque está acabando o tempo, senão ela vai ficar sem a fala. As considerações finais já foram, hoje não tem. De novo. Pode falar, Gisele. A Gisele é que me interrompeu hoje, hein? Vou deixar claro.
É uma fala de um presidente que pede de novo, assim como no vídeo, quer trabalhar, que ele quer defender as pessoas, que ele não admite corrupção, que ele está sendo perseguido ou que ele se sente perseguido, que ele se sente acuado, que ele precisa se cercar de informações recebidas de amigos que o alertam o tempo todo, porque a cada fala sua vem um tropeço. Vejam que o próprio Tiago diz, realmente o vídeo não tem prova nenhuma, as declarações também não, mas a fala do presidente posterior, mas o passeio, mais isso, mais aquilo, mais entreguem o vídeo. Mas, então, Gisele, não é o conjunto que a gente tem que analisar? Essa não é uma prova dos autos, né? Por enquanto, se você confessar um crime aqui, um juiz não pode olhar para e falar... A confissão é objeto de uma interpretação. Você está interpretando como uma confissão de crime, eu estou interpretando como não. E aí precisaríamos de outras pessoas para fazerem essa interpretação. Eu ali não vi, então cada pessoa que assiste entende de uma maneira diferente. Eu vi o mesmo presidente falando ali nessa entrevista, o presidente que fala no vídeo. É um presidente que quer trabalhar pelas pessoas e até agora, no inquérito, não há. Ele falou da busca e apreensão que ele não devia saber que existiu e ele dá razão a Moro, porque Moro disse, ele pediu interferência. Ele fala pela primeira vez. Pela primeira vez. O pedido de atuação mais veemente do ministro Sérgio Moro está nessa fala e também no... Vocês podem continuar, vocês podem continuar o debate no café, porque eu tenho que terminar, porque vai começar o live. Tá bom, querido. Peço desculpas a vocês. Amanhã a gente retoma nesse mesmo clima, porque o debate foi muito bom hoje. Quero agradecer vocês dois. Muito obrigado, Tiago Anastácio, Gisele Soares. Eles pensam de forma diferente, mas debatem com muita classe. Deixa eu só passar aqui a fala do ministro da Educação. Abre aspas, eu por mim botava esses vagabundos todos na cadeia, começando pelo STF, fecha aspas, é a fala do ministro da Educação, que a gente mencionou muito por cima, mas não falou como foi exatamente, faço questão. Todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site, cnnbrasil.com.br. Você pode ir lá agora nas redes sociais, #Grande Debate. O presidente Jair Bolsonaro saiu maior, menor ou do mesmo jeito desse episódio do vídeo. E Moro saiu maior, menor ou do mesmo tamanho. E o celular do presidente deve ser entregue para a perícia ou não? O que você pensa desses assuntos? Vai no Twitter, #Grande Debate.